aí, pessoal, né? Boa noite. Hoje, diferente, né, das quintas-feiras normais, né, que a gente faz o nosso encontro online, a gente vai fazer esse pequeno momento de reflexão, tá? De formação sobre uma experiência, na verdade, uma experiência, como que a gente vai viver essa experiência pessoal com a apostila dos Passos de Assis, né? A apostila dos Passos de Assis é um instrumento muito importante para a gente ir adentrando aos poucos no carisma, né? Toda essa, digamos assim, a parte teórica do carisma, ela tá na apostila dos Passos de Assis, que foi fruto de experiência, foi fruto de oração, né? Foi fruto de muita vivência. Foi mal, galera. Eita! É a poeira aqui, né? O Pedro não tá limpando a sala direito, não. O Pedro tá limpando direito aqui, não. Entendeu? Aí, galera, o que acontece? Né? O que eu gostaria de partilhar com vocês hoje, né? Nessa noite, é nós passarmos, né, a partir de hoje, porque isso, na verdade, é algo que nós já deveríamos estar bem aprofundados, mas nós, a partir de hoje, aqueles que ainda não tomaram a apostila dos Passos de Assis como um instrumento, mas iniciar a partir de hoje a tomar essa apostila como um instrumento essencial para a nossa vivência no carisma, para nós termos, de alguma forma, matéria, né, para viver aquilo que nós temos que viver dentro das casas, nas ruas, nos acolhimentos, né? Como que eu vou olhar para um irmão e enxergar nele Jesus abandonado se eu não sei quem é Jesus abandonado? Se eu não sei o que é Jesus abandonado para nós, ou quem é Jesus abandonado para nós? Talvez eu saiba quem é Jesus abandonado para o movimento do Focolare, né, que é um movimento mais antigo e que Chiara, ela teve essa experiência e ela passou a fazer a experiência de Jesus abandonado, tendo como centro do movimento isso, né? E a gente escuta falar sobre Jesus abandonado, né? Mas quem é Jesus abandonado para a obra Lumen, né? O que é mistério cristológico que nós tanto falamos, que nós tanto conversamos sobre o mistério cristológico, né? O que é Mateus 25 para nós, né? O que é a experiência, né? Como que nós devemos olhar para Nossa Senhora Pietà, né? Todos nós cristãos somos chamados a ter um amor, né, devocional, um amor filial à Nossa Senhora, a Virgem Maria. Nós, como Obra Lumen, somos chamados a ter esse amor filial à Nossa Senhora Pietà, a Nossa Senhora da Piedade, né? Aquela que segura o seu filho morto na cruz, seu filho morto nos braços, né, depois da cruz, né? Por que ela, né? Qual o olhar que nós temos que ter para ela? Diante do Santíssimo Sacramento, como que é a nossa postura? O porquê que nós devemos buscar essa experiência eucarística constante, né? A participação da missa. Como que eu posso participar da missa com um coração mergulhado na experiência do carisma e a missa poder ser, né, uma fonte inesgotável onde eu possa ser alimentado pelo carisma na missa? Como que eu vou viver tudo isso? Porque se eu começo a viver dentro das casas de acolhimento de uma forma mecânica, né, de uma forma automática, eu vou ser simplesmente uma pessoa que estou ali vivendo, ali dentro de uma casa de acolhimento, estou vivendo com os pobres, estou morando debaixo do mesmo teto que eles, né, mas não estou vivendo carisma. O fato de morar numa casa de acolhimento não me garante a vivência do carisma. Não me garante ter um coração que se encarna na vida dos mais pobres, dos mais abandonados. Só porque eu estou morando debaixo do mesmo teto que eles, dividindo o mesmo quarto que eles, dividindo a mesma mesa que eles. Isso não me garante, né, eu estar vivendo o carisma. Isso não me garante eu me encarnar na vida dos mais abandonados, dos mais pobres, dos irmãos, né? E o que é que me faz conseguir ter esse crivo, esse peso, né? Aonde que está essa balança? Aonde que está esse ponto de discernimento, né? Na apostila a gente consegue, né? Por meio daquilo que é meditado, daquilo que é falado, daquilo que está escrito na apostila dos Passos de Assis, eu vou conseguir ter
esse discernimento, né? Eu vou conseguir ter matéria suficiente para fazer um discernimento se eu estou vivendo carisma ou se eu não estou vivendo carisma. Se eu preciso aonde que eu preciso me converter ao carisma, aonde que eu preciso mudar as minhas atitudes para que eu me aproxime cada vez mais do carisma, né? Eu só consigo fazer isso se eu mergulhar profundamente naquilo que está escrito sobre o carisma. Como que eu me identifico com Jesus Cristo? Como que eu vou me identificar ao ressuscitado? Como que eu vou me assimilar, me configurar ao ressuscitado, se eu não conheço o ressuscitado? Quando a gente fala, tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Com certeza você já escutou o Éden falar assim. Tende em vós os mesmos sentimentos que Cristo Jesus. Quais foram os sentimentos de Cristo Jesus? Aonde que eu vou saber quais foram os sentimentos de Cristo Jesus? Onde é que estão escritos? Entendeu? Nos filmes? Vai ser assistindo o filme da vida de Jesus que eu vou conseguir entender quais são os sentimentos de Cristo Jesus? Não. Entendeu? Os sentimentos de Cristo Jesus estão escritos na sua vida, na palavra. É lá, na palavra de Deus, que eu vou entender quais são os sentimentos de Cristo Jesus. E aí, eu vou ler esse trecho do Evangelho para vocês, que ele é muito conhecido para nós, para que a gente possa entender aonde que estão os sentimentos de Jesus, né? Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e serão reunidas em sua presença todas as nações, e ele separará os homens uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, recebei por herança o reino preparado para vós desde a fundação do mundo. Pois tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me acolhestes, estive nu e me vestistes, doente e me visitastes, preso e viestes ver-me. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te alimentamos, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos forasteiro e te recolhemos, ou nu e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te ver? Ao que lhes responderá o rei: Em verdade vos digo, cada vez que o fizestes a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Em seguida dirá aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, fui forasteiro e não me recolhestes, estive nu e não me vestistes, doente e preso e não me visitastes. Então também eles responderão: Senhor, quando é que te vimos com fome, ou com sede, forasteiro ou nu, doente ou preso, e não te socorremos? E ele responderá com estas palavras: Em verdade vos digo, todas as vezes que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, foi a mim que o deixaste de fazer. E irão estes para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Quando nós lemos um trecho do Evangelho, é muito importante, irmãos, que a gente possa tentar entrar e entender os sentimentos de Cristo nesse Evangelho, né? Porque senão nós nunca vamos ter em nós os sentimentos de Cristo se eu não sei quais são os sentimentos de Jesus. Se você pegar o Sermão da Montanha, né, as bem-aventuranças, quais são os sentimentos de Jesus ali? A multiplicação dos pães, quando Jesus olha para aquela multidão e percebe que é uma multidão sem pastor, como ovelhas sem pastor. O sentimento do Cristo ali foi um sentimento de compaixão. O sentimento do Cristo aqui
também, se nós olharmos, é um sentimento de compaixão, porque Jesus ele se identifica com os mais pobres. O nosso carisma vai falar, né, o evangelho, a palavra, né, a doutrina, a tradição, que Jesus ele se identifica com os mais pobres. Jesus ele assume para ele, aqui no evangelho, né, do mesmo jeito que nós lemos lá, um pouco mais para frente, aqui também no evangelho de Mateus, quando nós vemos a instituição da Eucaristia, né, Jesus ele institui a sua presença nas espécies eucarísticas do pão e do vinho. Aqui também ele institui sua presença na carne sofredora do mais pobre. Porque ele diz aqui que tudo que fizestes a um dos meus pequeninos, é a mim mesmo que fazes. Quem são os pequeninos? Quem está com fome, com sede, nu, preso e doente e era peregrino. Esses são os pequeninos. Esses são os pequeninos de Cristo, né? Só um momentinho. Esses são os pequeninos de Jesus, entendeu? E quando nós buscamos, irmãos, mergulhar no Evangelho, quando nós buscamos mergulhar na Palavra de Deus, a gente vai compreendendo o que esse Cristo quer de nós, o que Jesus ele deseja para nós, o que ele nos pede, o que ele exige de nós, qual é o caminho que ele quer que nós tracemos, que nós caminhemos, né? E eu falo isso porque, senão, nós vamos começar a agir como funcionários, né? Como funcionários, né? E que nem salário recebe, então vai ver as frustrações, as decepções, as revoltas, as tristezas, e aquilo que é a nossa alegria, a nossa realização, vai começar a se distanciar de nós, entendeu? Quando eu olho para um evangelho desse, eu tenho que entender esses sentimentos do Cristo, né? Eu tenho que mergulhar nesses sentimentos de Jesus. E eu vou fazer isso como? Mergulhando na palavra, né? Rezando com a palavra todos os dias. Rezar com a palavra, irmãos, não é eu me deitar lá na minha cama e ficar com a Bíblia assim, ó. Entendeu? Lendo. E de repente eu dou os cochilos e ela cai na minha cara. Não é isso. Tá entendendo? Não é isso. Rezar com a palavra não é eu tirar a hora mais cansado que eu estou para poder ler a palavra de Deus e fico lá capengando diante da palavra. Fico lá cochilando diante do Evangelho, né? Aonde que os sentimentos de Jesus, aonde que eu vou me configurar com os sentimentos do Cristo? Aonde que eu vou experimentar verdadeiramente o que o Senhor tem preparado para mim, né? Então acaba que eu não vai se desfazendo, sabe? As coisas elas vão sendo cada vez mais fragilizadas. E qual que é a nossa desculpa? Entendeu? Ah, porque não tem tempo. Ah, porque a casa é muito corrida. Ah, porque tem muitas demandas. E o que foi que eu coloquei uma vez, né, para todas as casas, né? De nós termos dias específicos dentro das casas, sem demandas, entendeu? Para investirmos na evangelização e na espiritualidade dos acolhidos. Só que para eu investir na evangelização e na espiritualidade dos acolhidos, eu também tenho que investir na minha evangelização e na minha espiritualidade. E para isso eu preciso, né, tirar algum momento do dia para rezar. Preciso tirar algum momento do dia para investir na minha vida de oração pessoal, para investir na minha experiência pessoal com Jesus Cristo. Porque senão, meus irmãos, a gente vai ficar que nem aquele povinho que fica vivendo da sua experiência com Jesus de 10 anos atrás. Entendeu? O seu despertar faz quantos anos? Ah, meu despertar foi tão bom, foi tão maravilhoso. Vai fazer um ano, entendeu? E faz um ano que tu tá vivendo da tua experiência no despertar, entendeu? E não se liga que Jesus é aquele que realiza ontem, hoje e sempre. Jesus é aquela experiência que nós temos com Ele ontem, tivemos com Ele ontem, temos com Ele hoje e temos a certeza que vamos experimentá-lo amanhã. Se eu me colocar à disposição para isso. Agora, se eu ficar no meu comodismo, entendendo? O bendito desse celular, entendendo? Que me tira tempo, me tira atenção, entendeu? Me rouba motivação, me rouba disposição, porque eu tenho disposição
para ficar lá, né, até dar câimbra no dedo correndo aquele feed, aquele painel do Instagram, mexendo no Facebook até horas e horas, conversando no WhatsApp até de madrugada, entendeu? E sempre, não, daqui a pouco eu pego a palavra, daqui a pouco eu vou rezar, né? E daí a palavra de Deus, a oração e a vida espiritual com o Senhor vai ficando sempre em segundo plano, em terceiro, em quarto, em quinto, até ela se acabar. Aí quando ela se acaba, aí vem frustração, vem indignação, vem estresse com os irmãos, tá entendendo? E aí começa a vir o quê? Ah, eu não sirvo para essa vida. Não sirvo para essa vida, então eu vou ter que ir embora. Aí vai embora, quando chega lá, se frustra também, né? Porque talvez, né? Porque está ali negando uma vocação, quebra a cara lá fora, né? Com a cara quebrada, vai fazer o quê? Vai voltar, né? Para o vômito, para a desgraça que vivia antes. Aí lá você vai, como muitos falam, voltar para o fim da fila. Tá entendendo? Por conta de quê? De uma disposição para uma vida de oração que eu não tive. Porque eu fiquei me enganando dizendo que eu não tinha tempo. Entendeu? Só que tempo nós temos sim. Tempo nós temos demais. O que nos falta, né, é vergonha na cara para a gente poder vivenciar isso, né, na verdade e na sinceridade diante da comunidade e diante de Deus. Então, como que eu vou vivenciar isso a partir de hoje? Né? Tome uma decisão, crie vergonha na cara a partir de hoje e tome uma decisão de viver uma vida de espiritualidade, uma vida de oração constante. A apostila dos Passos de Assis, ela tem algo que é bem simples, certo? Ela é dividida por partes, tá entendendo? Ela tem todo um texto que vai nos ajudar a entender aquele dinamismo do carisma, aquela face do carisma. Tem um espaço onde eu vou poder escrever um pouco daquilo que eu entendi, que é fruto da minha oração. Tem citações da palavra de Deus, onde eu vou poder pegar a palavra de Deus. Meu irmão, aqui tem um instrumento de oração no carisma para a sua vida, entendeu? Onde nós vamos aprender, nós vamos crescer, vamos nos formar, né? E mais para frente a gente vai estar fazendo outros vídeos, né? Especificamente sobre cada parte da apostila dos Passos de Assis. Eu não quis iniciar uma parte específica, porque precisava, né, conversar e precisava colocar, né, abrir, na verdade, os nossos olhos sobre a importância, né, de nós nos dispormos a rezar, de nós nos dispormos a uma vida de oração pessoal, de nós nos dispormos ao encontro pessoal com Jesus todos os dias. Você pode pegar o seu dia e tirar um momento, pelo menos, irmão, meia hora para a sua oração pessoal. Meia hora para rezar com a apostila dos Passos de Assis. Meia hora para rezar com a palavra de Deus, para reler mais uma vez o texto que foi meditado no Diário Espiritual, escutar o Diário Espiritual mais uma vez, né? Ler o Evangelho do dia, rezar com o Evangelho do dia, entender o que o Senhor quer para você por meio daquele Evangelho. Se hoje você parar para ler, né, esse trecho do Evangelho de Mateus 25, do 31 ao 46, o que você entende que Jesus quer para você a partir disso? O Senhor aqui está nos dando a tábua de salvação, de entrada no reino dos céus, porque Ele separa as ovelhas dos cabritos. O que é que Ele faz com as ovelhas? Vinde benditos de meu Pai, sentar-se à mesa e ceareis comigo. O que é que Ele faz com os cabritos? Afastai-vos de mim e ide para o fogo eterno preparado para o demônio e os seus anjos. E eu gosto de chamar a atenção porque Jesus ele deixa bem claro que o fogo eterno foi preparado para o demônio e os seus anjos e não para os filhos de Deus. E nós somos filhos. Para os filhos foi preparada a mesa do banquete eterno. Entendeu? E nós estamos indo para onde? Né? Nós estamos buscando o quê? Né? Nós estamos correndo para onde? Aí nós não buscamos o fortalecimento na vida de oração, na palavra de Deus, na conversão pessoal. E o que é que vai acontecendo com a gente? Vamos nos enfraquecendo, irmãos. Aí vem as quedas na sexualidade, na masturbação, na pornografia.
né? E eu acabo criando outras correntes, outros vícios, né? Saio dos vícios das drogas e acabo criando outros vícios e outras correntes que me prendem, né? Que vão me escravizando, que vão sugando de mim minhas forças, minhas energias, que eu deveria estar empenhando essas energias na minha salvação e na salvação de tantas pessoas que são confiadas a nós, né? E aí, né, como o dia de hoje, né, que a gente gostaria muito, né, que você aí com a sua comunidade, com a sua casa, depois desse momento de partilha, né, você sentasse e partilhasse um pouco com todos eles, né? Sente, faça um momento de oração, partilhe um pouco sobre tudo isso, né? Partilhe um pouco sobre como está a sua experiência de oração pessoal, partilhe um pouco sobre como alguma vez você chegou a um ponto que você se lembra com muita alegria, que hoje você não está mais como antes, né? E quais foram os motivos que fizeram você ir regredindo na sua vida de oração, né? Para que esses motivos eles comecem a ser retirados da sua vida e você volte, né, devagarzinho a ter uma vida constante de encontro pessoal com Deus todos os dias, por meio da palavra, por meio da oração, por meio da apostila dos passos de Assis, por meio da Eucaristia. E assim nós vamos caminhando, nós vamos nos fortalecendo e construindo em nós, com mais solidez, com mais fortaleza, a nossa vocação, tá bom? E aproveita também esse momento, né, para fazer como uma experiência de fraternidade, né? Assistirmos essa formação juntos, partilharmos sobre ela depois, né? E fazer um momento de comunhão, né? Um momento de fraternidade. Você pode comprar aí, né, uma pipoca para comer com os seus irmãos, né? Pode ir comprar um chocolate, comprar uma pizza, né? E viver essa experiência de uma forma mais intensa, beleza? Valeu, galera. Deus abençoe, tá bom? E aí, por meio do nosso grupo lá, da Comunidade Vida Masculina, a gente vai ter melhores direcionamentos de como vai continuar sendo esses encontros, tá bom? Deus abençoe, fiquem com Deus e tchau. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Valeu!